E aí, gente, beleza? Matheus aqui para mais um videozinho no canal da CAD. E aparentemente eu não estava tão errado assim nas minhas ideias pro deck de Dragapult, pois nesse final de semana que passou agora, na sexta-feira e no sábado, eu venci 2 torneios seguidos jogando aí com o deck de Dragapult. E eu vou mostrar aqui pra vocês então o deck que eu utilizei, as partidas que eu enfrentei e principalmente, né, uma síntese aí do que eu achei de interessante desse deck aqui que eu tava utilizando. Então, assim, o núcleo principal, né, disso aqui é mostrar que realmente a call de usar 4 Arvens no deck, ela realmente é bem funcional. Eu tô meio em cima do Arven aqui, né, eu não sei se dá pra resolver isso de alguma maneira, me colocando em alguma posição. Bom, mas enfim, eu vou mostrar pra vocês aqui a decklist que eu usei, vou mostrar as matches que eu joguei contra, que inclusive vou fazer isto primeiro, que está aqui. Bom, então basicamente, ao longo aí, né, desse final de semana, eu joguei 3 partidas na sexta, 3 partidas no sábado. E os decks que eu enfrentei foi um Terabox, que é os Ogerpons aqui, né? Praticamente não sei porque que o nome do deck não é Ogerpon, já que tem tanto Ogerpon no deck. Eu joguei contra 2 Charizard Tera, que eu botei o Noctowl aqui como referência pra eu não esquecer, porque eu também joguei contra um Charizard normal, sem ser a versão com Tera. Então eu joguei contra o Charizard com Pidgeot normal e 2 Charizard com os Pokémon Tera ali, né, com o Terapagos e o Noctowl. Eu joguei também contra um Sharpedo e eu joguei também contra um Zoroark. Então foram essas as 6 partidas aí que eu joguei ao longo desse final de semana, presencialmente, os torneios. Como vocês podem ver aqui, a minha colocação no software de alta tecnologia chamado Paint. Então aqui na sexta-feira eu fiquei em primeiro aqui, e no sábado também fiquei em primeiro aqui, no sábado, no caso, na própria CAD, melhor loja aí do planeta. Então, convido vocês todos que são de São Paulo, irem para Itaquá lá, tem o trenzinho que faz ficar fácil de chegar, então talvez demore um pouco, mas nada que não valha muito a pena de jogar lá. Bom, mostrando aqui para vocês então o deck em si que eu usei exatamente a estratégia que eu havia sugerido aqui nos vídeos que eu comentei que eu tava usando. Então, o baralho que eu usei como principal característica aí, né, 4 do Arven, que eu acho que é uma carta especialmente boa e que as pessoas não se aproveitam tanto da qualidade. Até mesmo os decks que utilizam o Arven utilizam só 2 dele aí, né, e eu sempre percebi ele como uma carta muito boa nesses tempos aí que eu estou jogando. Então, bom, o núcleo aqui da consistência do deck, ele tá em usar 4 Arvens com 4 Lilians. E aí, por conta disso, eu abandono bastante a Kisera aqui, eu uso só 2 cópias da Kisera. E uma coisa interessante que eu percebi nesses torneios presenciais que eu joguei é que muitas vezes o oponente tá com uma mão ruim, e aí o fato de eu não usar a Kisera faz com que ele continue estando com a mão ruim, enquanto direto, provavelmente por utilizar 4 Kisseras, o apoiador que estava na mão do meu oponente era a Kissera nas situações que a mão que eu estava utilizando estava sendo ruim, e aí ele resetava a minha mão e acabava me ajudando, né? Então deu pra perceber que, assim, presencialmente, eu vou comentar ainda em um vídeo logo em seguida sobre as diferenças do jogo presencial pro jogo online, mas uma das características muito relevantes é que as mãos, elas as pessoas, elas utilizam cartas, muito mais cartas de suporte e utilidade, e isso faz com que o deck fique menos consistente, menos eficiente do que no online. E bom, deu pra perceber então que essa Kissera, ela é uma carta muito pior do que ela tem de potência aqui, por exemplo, no Pokémon Online. Aí eu tô utilizando só 2 dela e realmente é bem raro de eu precisar ficar utilizando ela. Bom, eu usei também 2 Ordens da Chefia como apoiador e eu usei uma Down, que é muito forte no meio de jogo, mas infelizmente ela não é uma boa carta para começo de jogo nem para fim de jogo, então por isso que eu uso uma só, e um Turo, que é uma carta de suporte muito relevante. Quanto aos Pokémons em si, vocês podem ver que eu utilizo uma engine bem reduzida com uma estratégia bem específica, que é a engine de Dragapult eu uso 4-4-2, então só 2 do Dragapult, mas mesmo assim eu não uso nenhum outro atacante, como por exemplo a Ursaluna, que muita gente usa, né? E aí eu uso 2 dos Cool, 2 dos Clops e 1 dos Knoar,
que até aí tá clássico, né? E eu uso também o Fezandiped e o Howlucha, que muita gente também usa, além dos dois Budil. E aí eu uso aqui o Klefki, que é uma carta que a maioria das pessoas não utiliza, mas que foi muito, muito boa nesses torneios aí que eu joguei, porque você, no começo de jogo, utilizar esse Klefki é muito bom, e lá pro meio barra final de jogo, quando você coloca esse Klefki pra frente pra evitar o Psyduck que o oponente utilizou, e aí você vai com esse Klefki, você neutraliza esse Psyduck, usa os Dusks que você tem e depois usa o Switch pra colocar de volta o Dragapult e atacar no mesmo turno, é um turno muito forte, muito relevante. Então esse Klefki acabou sendo muito forte nos torneios que eu joguei. E aí, em termos aqui de suporte pro Arven, porque a gente tem alguns itens a mais que a gente pode usar, né? Eu uso uma substituição, principalmente por conta dessa jogada de Klefki, mas também por causa da questão do Yveltal, do Ogerpon, que acabam te travando na frente. É importante você ter um meio de recuar o seu Pokémon por meio de cartas. A gente tem uma busca de energia, eu acho o recipiente completamente desnecessário nesse deck, tanto é que vocês podem ver que eu utilizo apenas 6 energias, duas das energias clássicas aí do Dragapult, e essa busca de energia, ela é melhor sim do que o recipiente, porque você não quer ficar descartando carta nesse deck. Um doce raro, que funciona muito bem e teve um papel muito importante nos torneios, e aí eu tô usando 2 macas e 2 pegadores de contra-ataque, porque essas, além de importantes, elas podem acabar sendo recorrentes nas partidas, então por isso que é importante a gente ter 2 de cada. Aí é claro, com os 4 Poffins, as 4 Ultrabolas e os 2 Artazons, que é uma coisa bem relevante do deck, a gente acaba tendo muita consistência, bem mais consistência do que um deck normal, né, porque a gente tem de opção de abrir na mão inicial todas essas coisas que são Poffins, Ultrabolas, Artazons e Arvens, e todas essas cartas são meios fáceis de colocar Pokémon na mesa. É claro que os próprios Pokémons também ajudam, mas essa é uma vantagem muito grande que o deck tem em relação ao deck que usa 4 Lilian e 4 Kisera, que é o deck que acaba tendo menos força no começo de jogo, até porque ele não tem a maneira de acelerar rápido aí, né, com o Cristal, ele não tem a maneira de acelerar rápido aqui via balão pro Budil ficar atacando no começo de jogo sempre, é muito mais difícil você ficar buscando Latias, eu comentei isso em outro vídeo meu, né, e bom, isso aqui acabou sendo um kit muito, muito eficiente. Então, queria fazer esse vídeo aqui para deixar realmente registrado que funciona de verdade. Dá pra ganhar, mesmo assim, eu sendo uma pessoa que acabou de começar a jogar. Não que eu tenha dado sorte ou algo assim, eu acho que eu tô jogando especialmente bem para alguém que começou a jogar faz tão pouco tempo. Mas, mesmo assim, eu acredito que o deck não tem uma camada de complexidade grande o bastante a ponto de falar que é uma coisa muito específica. Por exemplo, eu fui jogar alguns jogos, né, aqui no online mesmo pra testar como é que funcionava, com o deck de Gardevoir, e eu me perdi completamente, eu não fazia a menor ideia do que eu tava fazendo. Deu pra ver que nitidamente é um deck que tem uma camada de complexidade muito maior. Diferente aqui do próprio deck aqui do Dragapult, que é um deck que tem a tendência de ter uma base muito mais simplificada, apesar de ter grandes complexidades dentro do deck, né? Porque é um deck muito de números. Pra quem gosta de matemática, é um deck muito bom, porque você fica ali estourando os contadores do Dusclops, do Dusknoir, do Howlucha, do próprio Dragapult, e isso acaba fazendo ali uma dinâmica de minigame dentro da partida pra você distribuir da maneira mais inteligente ali pros turnos seguintes e isso fazer diferença. Então, isso é bem interessante nesse deck. Bom, como característica aqui desse deck, né, eu acabo abrindo mão, por utilizar muitas ferramentas, eu acabo abrindo mão da Torre de Interferência, que é uma carta que eu percebi que não fez diferença nenhuma de eu não estar utilizando, realmente foi super de boa jogar, mesmo sem ter essa Torre de Interferência, e as piores cartas aqui do deck, dá pra ressaltar, que foram o Turo, que eu acabei praticamente não utilizando, e o TM Evolução, que eu acabei utilizando muito pouco também, porque eu não tomei muito item lock. Mas apesar da carta ter sido ruim nesse contexto que eu tô falando, não significa que a carta não deveria estar no deck numa situação que poderia ser diferente, né? Por exemplo, se eu tivesse jogado contra Dragapults, que eu não joguei, talvez esse TM Evolução tivesse feito uma diferença positiva. Mas só um comentário aqui, né, de quais cartas acabaram sendo um pouco piores. Agora, as cartas que foram realmente diferenciais aí, além do básico, do óbvio do deck, é de fato o próprio Klefki, a mecânica do Klefki, que é diferente do normal e funciona muito bem. O Switch funcionou muito, muito, muito bem. Todas as vezes que eu tomei um Yveltal ou um Ogerpon, na volta eu dei um Arven, busquei um Switch, troquei o Pokémon e a pessoa não teve muito o que fazer quanto a isso. Não dá nem pra falar que a pessoa fez a jogada errada, porque ela fez o melhor possível, mas geralmente não tem esse Switch pra responder essa jogada.
E o próprio Arven em si, que eu usei muitas vezes, é muito forte você, por exemplo, ter 2 apoiadores na mão e você dar esse Arven sabendo que você não vai resetar a sua mão e que o outro apoiador vai ficar lá para suporte no turno seguinte, por exemplo, e isso acaba tendo uma relevância muito, muito grande mesmo no jogo. Então, tendo jogado bastante contra Charizard, por exemplo, que é um deck que acaba sendo bastante agressivo, né? Porque ele muito cedo tende a colocar o Charizard e já começar a atacar. Tendo jogado contra Terabox, que o Ogerpon é uma máquina ali, né? De agressividade por conta do Plínio ali, que energiza os Pokémons com muita velocidade. Deu pra perceber que é possível sim responder também com agressividade, mesmo com o deck de Dragapult, por conta dessa dinâmica maior aí que a carta dá. Então, é isso, gente. Eu vou trazendo aqui pra vocês novos reportes aqui, vai saindo novos vídeos muito em breve aí sobre o progresso aí dos torneios que eu for jogando. E muito obrigado a todos que viram o vídeo até aqui e até uma próxima.